Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um livro que virou de cabeça para baixo muita coisa que se pensava sobre emagrecimento. O Código da Obesidade, do Dr. Jason Funk. A ideia central dele é bem direta. Aquele conselho clássico de coma menos e se exercite mais, na verdade não só não funciona, como pode estar totalmente errado. Pois é, essa é a pergunta que mas muita gente se faz. Quase todo mundo que já tentou uma dieta de contar calorias sabe que, no longo prazo, a coisa não se sustenta. Se o método fosse bom mesmo, a obesidade não teria virado a epidemia que a gente vê hoje. Olha só que interessante. O livro traz um dado que faz a gente pensar. Mais ou menos 70% da nossa tendência de ganhar peso vem da nossa família, da genética. Só que aí tem um porém gigantesco. Nossos genes são os mesmos da geração passada, mas as taxas de obesidade, essas dispararam. Isso só pode querer dizer uma coisa. A genética deixa a arma carregada, mas é o nosso estilo de vida que está puxando o gatilho. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos juntos desmontar esse modelo antigo de pensar o peso e construir um novo, seguindo o raciocínio do Dr. Fung para finalmente entender a causa de verdade do ganho de peso. A primeira peça desse quebra-cabeça é o que o livro chama de a fraude das calorias. O mais irônico é que a epidemia de obesidade explodiu justamente na época em que todo mundo começou a falar em dieta de baixa gordura e em contar calorias. Em vez de resolver, parece que a coisa só piorou. Essa continha aqui, super simples e intuitiva, dominou o jeito que a gente pensa em nutrição por mais de 50 anos. A ideia de que nosso corpo é tipo uma balança de calorias parece fazer todo sentido, né? Mas, como a gente vai ver, essa simplicidade toda esconde alguns erros bem graves. O Dr. Fung vai além. Ele chama essa ideia de a fraude das calorias. Ele diz que essa equação é perigosa porque, apesar de parecer lógica, ela se baseia em ideias que a ciência já mostrou que não são bem assim. O modelo das calorias se apoia nessas 5 ideias. E o mais maluco é que, segundo o livro, nenhuma delas é verdade. Nosso corpo não é um sistema passivo, sabe? O que a gente come e o que a gente gasta estão super conectados. Nosso metabolismo se adapta, a fome é controlada por hormônios, o estoque de gordura é regulado com precisão. E o mais importante, 100 calorias de açúcar não tem o mesmo efeito no corpo que 100 calorias de azeite de oliva. E aqui está o erro fatal do modelo. Quando se corta calorias, o corpo não continua gastando energia no mesmo ritmo. Pelo contrário, ele entra em modo de economia. Ele desacelera o metabolismo para compensar. O resultado? A pessoa fica com fome, cansada e o peso para de cair. O corpo sempre vai lutar para voltar para o peso que ele acha que é o normal dele. Bom, se o modelo das calorias está furado, qual é o certo então? A resposta leva a gente para uma mudança total de perspectiva. O foco não deveria ser nas calorias, e sim nos hormônios que controlam tudo isso. Então, o ponto central é esse aqui. Obesidade não é falha de caráter, não é falta de força de vontade, é um desajuste hormonal. O corpo não está guardando gordura porque tem calorias sobrando, mas sim porque está recebendo os sinais hormonais errados, mandando ele fazer exatamente isso. E de todos os hormônios, tem um que é o grande maestro dessa orquestra: a insulina. Entender o papel da insulina é a chave para decifrar de vez o código da obesidade. Esse esquema aqui ilustra o processo perfeitamente. Coisas como o excesso de carboidratos e até o estresse fazem a insulina subir. Insulina sempre alta leva à obesidade. Com o tempo, o corpo fica resistente a ela. E aí o pâncreas precisa produzir ainda mais insulina para fazer o mesmo trabalho. E isso vira um ciclo vicioso que só leva a mais ganho de peso. A função da insulina é bem clara. Pensa nela como um interruptor. Quando a insulina está ligada, ou seja, em níveis altos, o corpo está em modo de guardar energia. Quando ela está desligada, em níveis baixos, aí sim o corpo consegue acessar e queimar a gordura que estava estocada. É simples assim. Ok, se a insulina alta é o problema, a pergunta seguinte é bem óbvia. O que na nossa alimentação moderna está mantendo a nossa insulina nas alturas o tempo todo? Vamos conectar a teoria com a prática, olhando para o nosso prato. Os principais culpados estão aqui. Açúcares e grãos refinados dão picos gigantescos de insulina. A falta de fibras nos alimentos processados acelera ainda mais essa resposta. E talvez o mais importante de tudo, a frequência que a gente come. Ficar beliscando o dia todo, mesmo que seja algo saudável, mantém a insulina sempre alta, sem nunca dar uma chance para o corpo entrar no modo de queima de gordura. Essa frase do livro é fundamental. Um alimento na sua forma natural vem com um equilíbrio de nutrientes, com fibras, com gorduras, um pacote que nosso corpo evoluiu para digerir.
Quando a gente refina esse alimento, a gente quebra esse equilíbrio e cria uma coisa que nosso sistema hormonal simplesmente não sabe como lidar direito. Certo? Já entendemos o problema, um desequilíbrio hormonal comandado pela insulina. Agora vamos para a parte mais importante, a solução. E ela tem a ver com uma dimensão que a nutrição tradicional simplesmente ignorou por décadas. A primeira parte da solução, claro, é ajustar a qualidade da comida. A recomendação do livro é bem direta: diminuir açúcar e grãos refinados, moderar a proteína e aumentar as gorduras naturais e as fibras. Basicamente, comer comida de verdade, sem rótulos, sem complicação. Mas é aqui que vem o pulo do gato. O Dr. Fung diz que só focar no o que não resolve, porque praticamente todos os alimentos, de um jeito ou de outro, elevam a insulina. Para quebrar o ciclo da resistência à insulina, a gente precisa olhar para o quando. Essa pergunta retórica do livro leva a gente direto para o coração da solução. Se comer aumenta a insulina, o que acontece quando a gente não come? A resposta é a única maneira de baixar de verdade os níveis de insulina e deixar o corpo se reequilibrar. E a resposta é o jejum. Mas não como uma forma de cortar calorias, e sim como uma ferramenta para controlar os hormônios. Ao alternar períodos em que a gente se alimenta com períodos de jejum, a gente dá ao corpo a chance de baixar a insulina, quebrar a resistência e, finalmente, usar as reservas de gordura como energia. E os benefícios são diretos. O jejum é a ferramenta mais potente que existe para baixar a insulina. Ele quebra aquele ciclo vicioso da resistência. E, ao contrário do que acontece quando se corta calorias, o jejum não derruba o metabolismo. Na verdade, alguns estudos mostram que ele pode até acelerar um pouco, já que o corpo libera hormônios para dar energia. Isso nos deixa com uma reflexão final e tanto. O jejum não é uma dieta da moda. É uma prática milenar, presente em quase todas as culturas da história. Talvez a resposta para uma das maiores crises de saúde do nosso tempo não esteja numa nova pílula mágica, mas sim numa sabedoria antiga que a gente simplesmente esqueceu pelo caminho.